mais um episódio do Entre Safras, o podcast da Diamante Agrícola. Eu sou Débora Queiroz, aqui no nosso estúdio, Fazenda Lago Verde, com essa imagem maravilhosa ao fundo. Comigo hoje, Aparecido Fonseca, mais conhecido como Cido. Engenheiro agrônomo com uma vasta experiência em tanta coisa que depois eu vou deixar você falar. Eu vou deixar você se apresentar que fica mais fácil para mim, né? Mas o Cido, além de engenheiro, é uma pessoa, um ser humano mágico, uma pessoa da melhor convivência possível. E muito obrigada por ter aceito o convite, Cido. Eu fiquei de verdade muito feliz de te receber e para a gente falar um pouco hoje sobre a história do arroz no Tocantins, né? Mas se apresenta, fala de você, Cido, que história é essa? Engenheiro agrônomo desde quando? Tá bom, Débora. Primeiro agradecer o convite seu da Diamante Agrícola para essa nossa conversa aqui, né? Fiquei muito satisfeito, muito contente de você ter me convidado, ter lembrado de mim. Ah, imagina, Cido. Né? Mas foi assim, fiz agronomia numa cidade pequena no interior de São Paulo, Paraguaçu Paulista. Meio por uma situação, não foi nem muita escolha, mas foi por uma situação eu fui fazer agronomia. E meu pai ainda falou para mim na época, olha, você vai, se você não gostar, você não precisa continuar. Aí eu fui e logo no primeiro, segundo semestre eu gostei muito e falei, meu pai, não, eu vou terminar. E foi o único emprego que eu tive na vida. Eu comecei a estudar cedo, com 17 anos. Na época a agronomia era 4 anos, eu me formei com 21 anos. Muito jovem, muito né? Jovem, muito novo ainda, sem. Mas na época eu tinha saído de casa cedo, então foi mais fácil essa vivência, né? Sim. Esse início de carreira com pouca idade. Mas enfim, aí eu ia trabalhar numa usina de cana, gostava muito, porque foi o auge do Proálcool. Sim. Do Proálcool no Brasil. Isso ali ainda no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, Eu sou nascido no interior de São Paulo e formei ali no interior de São Paulo. Tava tudo certo para mim trabalhar numa usina de cana, aí surgiu uma empresa, Ciba-Geigy, dessa linha de defensivos agrícolas, para mim trabalhar no norte do Paraná. Aí, isso foi em início de 1984. Então, hoje, basicamente, 41 anos já de formado, e só trabalhei como agrônomo nesses 41 anos. Aí o primeiro emprego foi com algodão, na região de Umuarama, no Paraná. Aí era pragueiro, estava iniciando, né? Estava iniciando, aí o pessoal que conhecia punha a gente para fazer o serviço melhor. Mas esse é o começo de Eu começo. Aí comecei a trabalhar na cultura do algodão, na região de Umuarama. Depois fui para Goiuerê, no Paraná, também com algodão. Aí tive a oportunidade de trabalhar junto à Coamo, que hoje é a maior cooperativa do Brasil, né? Conheci o pessoal todo lá, trabalhei, cheguei a ser até agrônomo de dentro da própria cooperativa aos diretores da cooperativa, porque os cargos de diretoria numa cooperativa, eles têm que ser agricultores. Sim. São os cargos eletivos, eles têm que ser presidente, vice-secretário, tem que ser produtor, não pode se ter outra profissão. Entendi. Aí eu fui trabalhar junto a eles e depois tive a oportunidade de trabalhar com hortaliça e fruticultura no Paraná, fui morar em Curitiba. Aí trabalhei com banana, trabalhei com maçã, já conheceu de tudo. batata, né? Aí foi uma experiência fantástica porque estava se iniciando no Brasil os registros das culturas para pequenos cultivos. Porque o que existia até então eram os registros para grandes cultivos, para soja, para cana. As indústrias se preocupavam quando ia registrar o produto para essas culturas, porque tem o custo. Sim. E os produtos eram aproveitados depois para a agricultura, para a hortaliça, para a fruta, mas sem registro, sem saber carência, sem saber que tipo de problema se teria no consumo daqueles produtos. Aí eu fiquei 3 anos em Curitiba trabalhando com HF, né, que seria hortaliça e fruticultura, mas basicamente em cima do registro desses produtos para se buscar registro desses produtos. Sim. Que eram usados em grandes cultivos, poderem ser usados em culturas menores, de maçã, alface, caqui, né, todas as ameixa, que representa pouco em área, mas que vai para o consumo direto. Sim. E aí, quando foi em 1996, eu ainda morava em Curitiba, aí tive um filho, o Felipe, ele é lá do Leporino, e Curitiba é uma região fria. Hoje o clima às vezes muda um pouco, mas Curitiba era muito frio naquela época.
E eu pensei em sair de lá por conta dele, por causa que o problema Sim. respiratório sempre ocasionava uma dificuldade maior para ele. Aí eu tentei dentro da empresa, não consegui a transferência, a gente já vinha passando uma série de mudanças. A fusão da Ciba com a Sandoz, que resultou em Novartis, né? Aí já era Novartis. Aí eu tentei a transferência, não consegui. Aí, através de uma empresa, Romenhaus, eu falei, pô, eu vou para uma região, eu pedi para ir para uma região mais quente, mas não imaginei. Mas eu não saberia que eu seria atendido na totalidade, né? Cuidado com o que pede. Cuidado com o que pede, cuidado com o que fala, né? Aí eu tive a oportunidade de vir para Romenhaus em 1996, trabalhar. Aí vim para Goiânia, mas também trabalhava com arroz irrigado. Em Goiânia, no primeiro semestre, eu trabalhava com as indústrias de tomate, que era, na época, Arisco, Quero, hoje Heinz, né? Sim. E outras empresas que tinha. No primeiro semestre, basicamente, tomate industrial. Quando começa a chuva, o tomate industrial, ele para, né? Porque acaba se estragando na lavoura. E aí, no segundo semestre, quando começava a chuva, eu vinha para o Tocantins e Roraima trabalhar com arroz. Caramba! Caramba, então a sua história é de andei longa... andei um pouco, né? Aí foi onde eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a região da várzea. Entendi. E essa história da chegada do arroz aqui no Tocantins surge quando? Afinal, quando é que começou a história do arroz aqui na várzea tocantinense? Bom, eu cheguei em 1996. Quando eu cheguei, já tinha o arroz aqui. Né? E basicamente naquela época era a única cultura. Nós não tínhamos soja ainda na várzea e não tínhamos melancia, que foi um outro cultivo que começou. Milho na várzea nunca teve uma expressão alta, mas também se pensou em milho lá atrás. Então quando eu cheguei, arroz era a única e exclusiva cultura. Bom, aí eu tive a oportunidade de conhecer um dos idealizadores do projeto Rio Formoso, que é onde foi que alavancou mesmo a região da várzea, né, dos cultivos de arroz. Eu estive na casa dele, inclusive, e numa das conversas lá, eu fiz questão de ir até para conhecer, né, porque eu sempre ouvia falar de Aldir Valadão, a história dele toda, de governador e tal. Aí eu estive lá e ele me contou que, como era um governo militar, o Aldir Valadão, ele sempre foi um governador de Goiás indicado pelo governo militar. Ele não era um governador eleito, né, não se tinha eleição. Ele foi indicado pelo João Batista Figueiredo, do governo militar. Eram acho que 2 ou 3 estados do país, acho que Roraima também era assim, se não me engano Rondônia e o Tocantins. Não se tinha eleição, era governador indicado. E ele esteve lá no projeto, ele esteve lá no Formoso do Araguaia, visitando um amigo que era dono da mineradora, que existe até hoje, a mineradora Rio Formoso. Esse amigo dele, que hoje tem até um certo parentesco por conta de casamento de famílias, né? Então existe uma ligação maior. E o Amador Aguiar, que era o presidente e dono do Bradesco, né? Que era um dos donos da mineradora junto com o Armando Nascimento. O Armando Nascimento conhecia, já tinha um relacionamento com o Aldir Valadão, convidou ele para vir aqui na mineradora passar, conhecer a região. Porque na época era tudo Goiás, né? Sim. Sim, nós estamos falando ainda do momento... Até então era tudo norte Goiás. De Goiás. Norte de Goiás, muito pouco desenvolvido, né? Você vinha até Porangatu ali, tinha alguma coisa, e para frente aqui quase não tinha muita coisa mais, né? E como o Ari era do governo militar e eles vinham fazendo algumas coisas no norte do país, né? No centro-oeste, no norte, para abrir essa região, né? Brasília, Transamazônica, grandes projetos, né? Para se desenvolver a região. Ele já tinha feito um projeto de fruticultura em Brasília, já tinha feito um outro projeto também para em Minas. E quando ele olhou a várzea, e tinha um cultivo de arroz naquela várzea, mas era um cultivo de subsistência, que eram ribeirinhos que plantavam arroz lá, ele se interessou e achou que daria certo um projeto também de irrigação e que ajudaria no desenvolvimento. Levar o desenvolvimento para essa região. O objetivo sempre foi esse, né? Essas grandes obras que o governo militar foi ou certo ou errado, era tentando buscar o desenvolvimento para aquelas regiões mais afastadas. Aí se iniciou o projeto Rio Formoso, que foi a criação, né, ainda do governo militar e do Aldir Valadão como governador. A primeira etapa do projeto Rio Formoso, porque o projeto foi feito em etapas, ele não foi feito todo ele de uma vez. O projeto todo ele é por volta de 30 mil hectares, o projeto Rio Formoso.
E não foi construído, lógico, numa única vez. A primeira etapa, que foi a Copo Formoso, que foi até está localizado mais acima na topografia. Ela foi inaugurada em 1978 e, na época, João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente da República, Delfim Neto, ministro da Agricultura, e foi uma grande obra do governo, esse projeto de irrigação. Pela época foi fantástico, talvez seria até hoje, né? Sim, com toda certeza. Talvez seria até hoje. Aí se iniciou com o cultivo de arroz, essa primeira etapa, Copo Formoso. Depois se fez uma segunda etapa, que nem é chamado lá, que é a Coperjava, essa segunda etapa. E depois se formou a terceira etapa. Essas 3 etapas, esse projeto, ele se iniciou e por um longo período ele foi administrado por cooperativas. Por cooperativas, até um certo tempo, depois acabou não dando certo, então vem a administração por... E essa escolha da região, ela estava muito alicerçada nessa fase por uma questão geográfica mesmo. É questão geográfica, era a várzea. A várzea do Tocantins, segundo estudos, ela tem, tanto do lado do Mato Grosso quanto do lado do Tocantins, ela é 1 milhão de hectares de várzea. Caramba! O que falta é incentivo, água, a questão meio ambiente para poder desenvolver. Mas ela é 1 milhão de hectares a várzea, tanto do lado do Mato Grosso, do lado do Araguaia, quanto do lado do Javaense. Então o único objetivo foi fazer um projeto de irrigação que daria certo para arroz. Entendi. Não era outro objetivo, não se tinha objetivo para soja, melancia, nenhum tipo de coisa. Era exclusivo, até aproveitando essa questão geográfica e hídrica, para a cultura do arroz. Para a cultura do arroz. Entendi. Aí durante a história foram se fazendo se tentando outros cultivos, né? Entendi. A soja deve ter iniciado, se eu não me engano, em 2001. Lá no bem mais Formoso do recente, Araguaia. né? Isso. Bom, aí falamos bastante do Formoso. Como é que a Lagoa entra nisso, né? Quando é que sai ali como é que a Lagoa entra nisso, né? E vem para outras regiões aqui no Tocantins? Porque como se iniciou esse projeto de irrigação lá e foi uma questão de uma obra do governo e que os produtores adquiriram, a lagoa é diferente. A lagoa também tem a mesma topografia, né? Também é várzea do Javaense, né? Com outros rios aqui, mas todos da microrregião, né? Da bacia do Araguaia, da bacia do Rio Formoso. A região da Lagoa, ela começou a se desenvolver com produtores comprando fazenda e eles mesmos fazendo o benefício da fazenda, fazendo os investimentos para sistematização e drenagem. Então a Lagoa, ela demorou um pouco mais para entrar no jogo do arroz mais forte por essa questão de que os produtores começaram a vir de fora, alguns de Goiás, outros de Minas, alguns do Rio Grande do Sul, né, aqui na Lagoa. E comprando fazendas e fazendo a sistematização para se fazer o cultivo do arroz. A Lagoa começou um pouco mais atrasada, mas hoje o que a gente observa em termos de área plantada é maior, tanto em qualquer cultivo, do que o do Formoso do Araguaia, com essa diferença. Lá é um projeto único, a maioria da área, né? Lógico que tem algumas fazendas hoje que já estão com um sistema próprio, mas a maior área é um projeto de irrigação e a Lagoa com uma diferença que são fazendas próprias, que é onde faz a sua administração com a questão ambiental, com a questão de sistematização individualizada, né? Com o seu bombeamento, com a sua irrigação, com a sua drenagem individualizada. Acho que foi uma experiência muito boa e pude observar muito esse crescimento que teve na região, né? A região cresce muito, a gente observa ano a ano que o cultivo do arroz vem crescendo e o Tocantins passa a ter uma representação maior no cenário nacional como um produtor de arroz. É o terceiro. É o terceiro? É o terceiro na produção Cido, nacional. Quando a gente fala de qualidade desse arroz hoje, as variedades desenvolvidas para a agricultura do arroz aqui no Tocantins compete de fato de igual para igual com os arroz do sul ou ainda... Nós temos... Como é que é visto isso? Bom, arroz irrigado é água, né? Aí nós, Tocantins, ainda temos muita dificuldade com a condução de água. Entendi. Né? Nossas outorgas basicamente se demoram para ser liberadas, né? E muitas vezes a gente inicia plantio sem poder fazer bombeamento, sem poder fazer irrigação. Então Entendi. A gente inicia um plantio na várzea, um arroz irrigado sem água. Né? Então a gente já tem algumas dificuldades. É lógico que nós temos um cultivo mais
muito mais favorecidos do que se pensar numa cultura de sequeiro, nós somos muito mais beneficiados, porque a várzea, querendo ou não, sempre é mais úmida. Mas nós temos algumas dificuldades nesse processo comparado com o sul, né? Comparado com Santa Catarina, né? Catarina no pré-germinado, quer dizer, então essa questão. Isso tudo impacta diretamente na qualidade. E Cid, você falou muito dessa questão da água para o cultivo do arroz, e a gente tem uma característica de irrigação muito peculiar aqui nessa região de várzea, né? Eu queria que você contasse para nós com detalhes como é que é hoje, porque a maioria está acostumado muito com a irrigação de pivô, né? Que é uma irrigação mais tradicional aí nas áreas produtivas do país, mas aqui no Tocantins a gente está num modelo diferente, meio único no processo de irrigação, né? Como é que funciona essa irrigação aqui no Tocantins para esse cultivo do arroz? Bom, se pensando em arroz, ele não muda muito. Por exemplo, quando eu fui conhecer Roraima, eu trabalhei com os produtores, também se tira água do rio, bombeia no sistema de canais. E se faz a lâmina d'água, se coloca a água conforme a necessidade ou tira conforme a necessidade. Então, se pensando em arroz, nós não temos muita diferença dos outros lugares. A Santa Catarina já é pré-germinado, mas também é o mesmo sistema. Se tira a água, põe dentro da parcela para fazer irrigação. O sul também, ou vem de uma represa, ou vem de um poço, ou vem de uma coisa, mas também é do mesmo sistema. O que dá muita diferença é no meio do ano. Entendi. No meio do ano é a maior diferença. Entendi. Né? Que é para as lavouras de soja, feijões... Agora o sistema... Isso, porque nós somos... A característica da várzea do Araguaia, e eu acredito que seja a única no Brasil, eu não conheci outro sistema desse, que você faz a irrigação por capilaridade, por canais. Então você bota a água no canal e você acaba irrigando a parcela lá no centro dela. Isso é porque a água caminha no subsolo. Porque o rio está um pouco mais alto, teoricamente, toda a várzea, né? Toda a várzea do Tocantins, o rio está na parte mais alta. Mais alta. Isso ajuda ele a manter uma umidade maior dentro das áreas. Mas quando o rio abaixa, ele também puxa ela de volta. Ele também puxa ela de volta. Do mesmo jeito que ele ajuda, e esse é o grande benefício das elevatórias, que é quando você coloca água nas elevatórias, você mantém uma umidade mais abrangente, né? Mas o sistema nosso de irrigação, ele é bom. Mas a gente enfrenta várias questões aí para poder fazer ele melhorar, né? Entendi. Com essas questões, porque a gente, como eu te falei, muitas vezes os produtores plantam arroz sem poder bombear. Entendi. Ainda pendente das questões regulatórias necessárias, né? E volume e tudo mais. Mas enfim, o arroz do Tocantins, eu acho que ele tem tudo para ser um arroz de qualidade. As variedades que se planta aqui são variedades boas. Né? Tem hoje um desenvolvimento de instituições como a Embrapa para o desenvolvimento de sementes adaptadas para cá, ou não? Utiliza-se hoje as mesmas sementes cultivadas, por exemplo, na região sul do país? Mudou bastante, né? Mudou. Antigamente a gente usava muito IRGA, né? Rio Grande do Sul, usava muito Epagre, Santa Catarina, né? Quando eu vim para cá, aí eu tinha duas variedades que eram mais plantadas, era Javaés e Metica, e uma delas sem qualidade nenhuma de culinária, né? De lá para cá vem mudando, e aí a gente depois veio passando a usar materiais de fora, sem muita adaptação, se perdia resistência muito rápido, e a gente já perdia o material por problema de doença. Porque também nós temos uma questão de clima diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é tropical, subtropical, desculpa, e nós somos com um clima tropical. Então, o desenvolvimento das doenças aqui é muito mais forte do que lá. Aqui nós completamos o ciclo de multiplicação muito rápido. Tanto é que então nós sofremos muito mais com doenças do que sofre o Rio Grande do Sul, que tem um clima mais ameno que o nosso. E a temperatura influencia diretamente no tempo de reprodução do fungo, de fazer novas gerações. Cido, aí se a gente pensar em áreas produtivas, hoje quantos hectares tem sido plantado nessa região de várzea aqui no Tocantins, em arroz? Bom, você tem um número? Nós chegamos pelos números da Proeste em 120 mil hectares. Depois caiu para 105 mil hectares nas várzeas. Eu acredito que esse último ano chegou na faixa de 115 mil hectares de arroz. Entendi. De arroz irrigado. Entendi. E o cultivo de arroz tendencia a crescer aqui no Tocantins, ou o cenário econômico, ambiental, traz aí um certo receio do produtor e isso tendencia a recuar? Como é que está hoje aí? O que tem se dito nos bastidores com relação à ampliação de áreas de cultivo de arroz aqui no Tocantins? Bom, o momento não é bom, né?
Então, eu acredito que não só no Tocantins, mas a nível nacional, a área de arroz cai, né? Nós somos muito atrapalhados por questão de o sequeiro, né? Com variedades boas em termos de qualidade de grãos. O sequeiro nos incomoda quando ele está por conta das distâncias. Um produtor que está plantando lá no Maranhão e está industrializando lá, ele sai em benefício de nós aqui, como sai em benefício do produtor do Rio Grande do Sul. Então nós tivemos uma evolução muito grande das áreas de sequeiro. As áreas de várzea, ela vem passando por uma transformação, né? Como eu comentei com você agora há pouco, nós viemos de variedades sem expressão nenhuma. Eu acho que hoje nós temos variedades excepcionais que sejam produzidas pela Embrapa. Né? Hoje, se pegar dos materiais plantados na Lagoa, acho que 90%, na Lagoa, na várzea, 90% são de materiais produzidos pela Embrapa e muito adaptados para a região. Eles vêm fazendo um trabalho excelente de qualidade de grão, até em termos de produtividade. E a gente vem sofrendo um pouco com isso, que é a questão de eu preciso produzir mais, mas o nosso custo também é um custo um pouco mais alto. E preciso ter qualidade. Então o momento hoje, ele não vem sendo muito para isso, não vem muito favorável. Né? Nós temos muito arroz no mercado, onde não fecham os seus custos, e aí o produtor, como é uma lavoura cara, uma lavoura de arroz caríssima, ela não fecha as contas, e isso cria um certo desânimo. Sim. Então eu acho que hoje muitas pessoas estão tentando buscar uma alternativa. Sim. Não é sair do arroz, sair do arroz de certa forma, mas buscar uma alternativa, porque se tivesse bom, ele não ia buscar alternativa. Com certeza. Ele ficaria onde ele está, porque tudo é adaptado para isso. Sim. Mas como não está bom, o cenário não é bom, então está se tentando buscar outras alternativas que nem já se buscou. Mas eu acredito que no longo tempo, a várzea sempre vai ser arroz. Sim, sim. E você falou, você não, né? Nós falamos muito dessa questão desse desafio que norteia ali os custos da produção do arroz como um ponto de preocupação para o produtor, né? Além disso, quais são os outros grandes desafios que a região enfrenta no cultivo de arroz? O que hoje mais leva à preocupação do produtor quando a gente fala do cultivo de arroz? Quais são os principais desafios, você acha que o produtor vem enfrentando? Débora, eu acho que essa preocupação, ela faz parte da cultura do arroz. Às vezes, que é a comercialização. Né? E que ela é muito afetada por um momento econômico. Sim. Né? Então, na indústria do arroz, você nunca tem grandes empresas que nem você tem na soja. Você não tem Bunge, Cargill, ADM, não sei o que, trabalhando com arroz. Então, são muitas vezes empresas locais que fazem um volume bom, fazem um abastecimento, quer dizer, tiram esse produto do mercado, empacotando e levando para outras regiões consumidoras, mas sempre no arroz, desde que eu comecei a conhecer arroz, aonde você está, em qualquer lugar, se você for para Roraima, se vir para cá, a questão é comercialização. Comercialização. Né? E nós sofremos muito mais ainda, sofremos muito mais ainda porque muitas vezes a gente não tem um arroz de qualidade. Aí quando você vai para um mercado que está cada vez mais exigente em qualidade, onde o consumidor, né, está cada vez mais exigente em qualidade. A gente está vendo o que está acontecendo com o algodão, né, que a gente vinha conversando há pouco, com cana, que você não vende mais cana, você vende açúcar, né? Quanto que tem de açúcar dentro da cana. E o arroz também você está vendendo inteiro, é qualidade, é massa. Essa mudança é muito forte. É muito forte. Se o produtor não se atentar para isso, eu vejo muita gente que fechou, esse ano de produtividade, vamos pegar aí 6 mil quilos por hectare, mas ele tem 60%, 50% da produção dele de arroz de baixa qualidade. E isso impacta no preço diretamente. Sim, diretamente. E isso também impacta na indústria, porque a indústria ela vai produzir aquilo que ela colocou lá dentro, ela não transforma nada, ela não vai fazer milagre. Então quando um produtor ou quando uma região produz um produto de baixa qualidade, a indústria também vai ter um produto de baixa qualidade. E quando ela vai sair aí fora para competir, ela sofre os problemas também. Então eu acredito que um desafio nosso forte, além de produtividade, dessa questão custo, que eu não sei até onde a gente consegue mexer forte nisso, mas nós temos que pensar que nós temos que ter muita qualidade.
Eu venho ouvindo muito isso, assim, a necessidade de cada vez mais os produtores ter zelo, né, fazer uma lavoura com mais capricho, com mais atenção, muito alicerçada nisso que você está falando, de qualidade. A gente precisa levar a produtividade, mas ela precisa ser uma produtividade com qualidade, né? Isso vai certo no preço. Vai certo no preço, né? A gente vê produtores que produziram 100 mil sacos, 200 mil sacos, mas tem uma qualidade média de menos inteiro. E isso impacta no preço. E impacta também na comercialização. Sim. Porque se ele não tem um produto tão bom, a indústria também não se interessa por ele, porque ela também tem os problemas dela se ela comprar um produto ruim. Né? Então a gente assusta sempre quando vê empresas da região que passam por momentos financeiros difíceis. Mas isso é resultado, muitas vezes, do produto que eles estão fazendo. Né? Se eles não fizerem um produto que tem um valor agregado, se eles têm produtos em Goiás, que o fardo ou um pacote é vendido a R$ 42, R$ 45. E a gente vê, às vezes, indústria local sendo obrigado a vender um pacote por 27, 17, 22 e por aí afora. Então a gente perde muito em questão de preço quando você não tem qualidade. Produtividade, eu acho que a gente está até razoável para o que a gente tem na região. Vai ser difícil mudar muito isso, mas nós temos que hoje melhorar muito a qualidade. Eu acho que isso é o mais hoje, mais fácil, ou o que está mais próximo da gente mudar. Entendi. E esse arroz produzido aqui na região, ele acaba ficando nas indústrias locais ou sai produto daqui para beneficiamento em indústrias fora do estado? Não, sai também. Sai. Né? No primeiro semestre ele é vendido fora, porque na região já vem de alguns anos. No primeiro semestre a gente tem um preço mais competitivo por conta de oferta, e aí um produto de melhor qualidade interessa para as indústrias de fora. Né? Então, porque aí eles vêm aqui e compram. Então, geralmente é no primeiro semestre que sai um produto, por questão de preço e por questão de qualidade. No segundo semestre, aí a gente já tem alguns problemas. Aí fica mais com as indústrias locais para tirar esse produto do mercado. Entendi. Então eu acho que do Tocantins sai para algumas indústrias, sai, né, para o Pará, mas volumes pequenos. Volumes pequenos. Eu acredito que aí uma grande maioria do arroz ele é beneficiado por indústrias locais. Bacana. Ô Cido, nós abrimos uma caixinha de perguntas, a gente vai caminhando aí para um encerramento, e apareceu algumas perguntas que eu preciso fazer para você. Deixa eu abrir aqui. Bom, tem algumas aqui que me parecem até em tom de uma certa brincadeira, mas é verdade que o arroz irrigado só dá certo no sul e que aqui no Tocantins é teimosia? Não, eu acho que não. Eu acho que são momentos que está ruim para os dois lados, né? Tá ruim para o sul e está ruim para nós aqui. Né? Então acho que não tem eles também não têm passado momentos fáceis lá. Entendi. Né? Eles também não estão tendo, né? Se pegar o ano passado aquelas enchentes todas, né? Eles também não estão esse ano também com problema de preço. O que eles conseguem melhor do que nós é qualidade. Produtividade eles têm também? Tem, porque eles têm mais água que nós. Eles fazem um cultivo mais adequado para a cultura do arroz, mas também tem custo maior. O arroz deles também não é barato, né? Eles também têm os problemas financeiros quando a gente tem também aqui. Mas eu acho que eles estão na nossa frente em qualidade. Entendido. Aqui da irrigação você já respondeu. O povo fala que foi o gaúcho que levou o arroz para o Tocantins. Foi mesmo? Você já respondeu, né? Já tinha aqui... Quando era tudo Tocantins, tudo Goiás, a gente tinha lavouras aí de sequeiro por aí que se secava na rua, essa coisa toda. Mas as irrigações mesmo, esse tipo de cultivo, começou mais forte na Copo Formoso, com os gaúchos chegando lá nessa primeira etapa. Entendi. Não inventou, mas ajudou a potencializar. Ajudou. Nós precisamos respeitar os nossos irmãos gaúchos. Com certeza, né? O Brasil todo. O arroz irrigado dá mais trabalho ou mais dor de cabeça, Cido? Dá mais resultado, perdão, ou dor de cabeça? Arroz não é uma cultura simples, né? Arroz, quem está acostumado com soja, arroz é muito mais trabalhoso. Para quem planta, o cara planta 10 mil hectares de soja com uma estrutura totalmente diferenciada do que quem planta 10 mil hectares de arroz. Desembolso por hectare de dinheiro, financiamento, né? Hoje você tem... em soja aí você tem barter, tem não sei o que, quer dizer, 67%
da comercialização é via barter. Então isso desafoga um pouco o bolso do produtor. No arroz você não tem muito isso. Você tem o produtor mesmo investindo muito. Então a cultura do arroz ela não é uma cultura simples e também não é uma cultura barata. Então isso é um desafio muito grande, né? Que bom. Cido, foi maravilhoso bater esse papo com você. Obrigada. Nós preparamos aqui uma lembrancinha do nosso podcast para você. Nossa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Venha mais vezes. Vamos conversar sobre tantos assuntos que essa pessoa maravilhosa consegue compartilhar conosco. Obrigado pela sua troca, tá? Esteja sempre aqui, nosso convite para que você volte. Tá bom, muito obrigado. Obrigada. Agradecendo a Diamante sempre. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.